Shalom, irmãos, paz de Deus, graça e paz, que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar a todos, irmãos. Hoje eu quero primeiro dar uma explicação aqui para vocês. Nós não estamos aqui para denegrir a imagem de ninguém, porém, fique este vídeo como uma análise, ok? Como uma análise. Espero que o que eu vou falar aqui não seja isso que esteja acontecendo, porém, convém-nos cumprir aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse. Sede prudentes, sede simples como os pombos, mas prudente como as serpentes. Então nós temos que ter esse cuidado. Isso não quer dizer que nós estamos dizendo que nós vamos afirmar que seja por isso. Porém, analisemos os acontecimentos de algumas denominações, ok? Nós temos que ter cautela. Nós temos que ter cautela dos verdadeiros cristãos que somos ou que procuramos ser diante das estratégias e também do controle religioso, ok? Nos últimos tempos, irmão, nós temos visto um movimento peculiar dentro de algumas denominações religiosas. Após anos de rigidez doutrinária e práticas que excluíram membros, ministros, pregadores por questões internas, algumas dessas instituições, irmãos, elas começaram a trazer de volta líderes que haviam sido afastados. No entanto, essa reintegração não ocorre necessariamente por um verdadeiro arrependimento ou por uma mudança genuína para o verdadeiro evangelho. Porém, aí fica uma pergunta: o que você acha? Certo? Eu vou colocar aqui uma questão. Essa mudança, ela pode ser uma estratégia para conter o êxodo de fiéis que, ao perceberem os desvios doutrinários, buscam uma fé mais alinhada com a graça de Jesus Cristo. E, logicamente, trazendo pregadores que outrora eram agradáveis ao povo, ela pode conseguir, então, uma demonstração de um tipo de misericórdia ou assim por diante, mas o que será que há por trás disso? Esse fenômeno é muito preocupante, irmãos, porque não representa uma reforma sincera, se for da forma que eu acabei de falar, ok? Tomara que não, mas uma tentativa de manter o controle sobre os crentes, e algumas dessas denominações sustentam doutrinas até exclusivistas, contraditórias e que ferem o verdadeiro significado da graça divina, certo, irmãos? E isso serve para quê? Para manipular consciências. Mas um presente que nós temos que entender, que nós recebemos, que é a graça, né? Nós não podemos entender como como que a graça fosse uma igreja ou uma denominação, mas a graça é um presente imerecido, né? De Deus, e é concedido através de Jesus Cristo para a salvação de todo aquele que crê. Efésios 2, 8, 9. Então não há necessidade de uma manipulação, ok? Quando uma denominação percebe que está perdendo membros, isso de um modo geral, e devido às suas próprias incoerências, ok? Não é devido às pessoas, mas devido às suas próprias incoerências, ela pode buscar soluções artificiais para parecer mais inclusiva ou misericordiosa. No entanto, se a raiz do problema, presta atenção, é o desvio do evangelho, e esse desvio do evangelho não for tratado, e essa mudança não for realmente uma mudança sincera, são apenas fachada. E podemos ver um paralelo disso na época de Jesus. Isso nós víamos, se nós lemos a Bíblia, nós vamos ver um paralelo na época de Jesus, quando os fariseus faziam ajustes externos na lei para manter sua influência sobre o povo. Mas Jesus repreendeu eles duramente. O que Jesus disse? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois vos assemelhais aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos
e de toda imundície. Mateus 23, 27. Por isso estou aqui para alertar. Não estou dizendo, deixando claro ou atacando. Porém, cabe a cada um observar se com todos é feito a mesma coisa ou se são com figuras que realmente, líderes que realmente causam atração do povo. Não seria isso uma manobra? Uma pergunta, irmãos. Essas tentativas de reorganizar ou reintegrar ministros podem ser um meio de estancar a saída dos fiéis, né? Mas a verdadeira questão a ser analisada é: houve arrependimento e retorno ao verdadeiro evangelho? Ou apenas uma estratégia para manter o domínio sobre o povo, irmãos? Isso é muito sério, ok? Então nós somos chamados para ter cautela, para ter discernimento. Os cristãos genuínos que pertencem à igreja invisível, que é a verdadeira igreja de Cristo, composta por todos os salvos, independentemente de instituições humanas, irmãos, ela precisa estar atenta a essas coisas, esses movimentos, essas movimentações. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser, temos todos que sermos prudentes, vigilantes, pois há muitas armadilhas espirituais disfarçadas de boas intenções, ok? Por isso que Paulo advertiu, porque tais falsos profetas são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios 11, versículo 13 e 14. Ok, irmãos? Isso significa que nem tudo que parece um retorno à normalidade ou uma tentativa de reparação a erros passados deve ser aceito sem discernimento. É claro que aqueles que voltam não vão concordar comigo, ok? Mas eu estou colocando aqui um ponto de análise, não de acusação. Eu creio que vocês estão entendendo que eu não estou acusando, mas estou pedindo para que vocês analisem, segundo a guia do Espírito Santo. Certo, irmãos? E para isso ser aceito, sem discernimento, não há análise. Devemos avaliar se a essência da doutrina está sendo restaurada ou se é apenas uma jogada de estratégia para manter o controle sobre os fiéis. Principalmente se a denominação fazer parte de alguma federação religiosa e ela for muito rica. Ela consegue, sim, manipular as mentes, tirando o foco do evangelho puro e genuíno, que é nosso Senhor Jesus Cristo, ok? O apóstolo Paulo foi muito claro, irmãos, ao ensinar sobre a graça. E muitos ainda não entenderam nada, não compreenderam nada e ainda substituem a graça por uma instituição, não sabendo que está escrito: estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Gálatas 5:1. Se nós estamos em Cristo Jesus, Ele é a nossa salvação. Não precisamos nos colocar debaixo de sistemas humanos para sermos salvos. Quanto ao pecado, cada um deve muito bem saber que temos Cristo como advogado para nos dar a condição, quando há um verdadeiro arrependimento, do perdão. E isso não quer dizer que nós precisamos estar em uma instituição para ter o perdão. Certo, irmãos? Por isso que nós estamos libertos, conforme Gálatas 5:1. Se Cristo nos libertou, por que deveríamos nós submeter novamente a um sistema que impõe julgos desnecessários, irmãos? Só porque trouxe pessoas para nos atrair. Diante desse cenário, irmãos, devemos ter cautela para não sermos enganados. Certo? Por quê? Esses movimentos religiosos, que em essência não estão comprometidos com a verdade de Cristo, não estão, mas sim com a sua própria preservação institucional, e isso é grave, porque eles querem construir templos, querem movimento de dinheiro, querem coletas, e se atirar aqueles que são, vamos dizer assim, chamam o povo, prejudica eles. Então não há sinceridade,
Por que não chamam todos? Por que não há uma reconciliação geral? Quando uma igreja ela tem um sistema de disciplina, é outra coisa. Mas quando é uma igreja que não tem esse sistema e de repente começa a inserir isso, quando o seu corpo da sua instituição, os membros da sua instituição começam a sair em grande êxodo por causa da falta do evangelho, eles tentam de qualquer maneira manipular. E isso é grave diante de Deus. E diante de Deus ninguém engana nada, não é, irmãos? Temos que ser sinceros, né? Isso pode ser interesses religiosos, né? Que em sua aparência não estão comprometidos de forma alguma com a verdade de Cristo, porque não consideram a graça como Jesus Cristo, mas sim a sua própria instituição, mesmo que no papel eles falem outra coisa, mas você vê um prega uma coisa, outro prega outra, e as profecias continuam, e as confusões continuam, porque o afastamento de Deus, da denominação, ela faz com que o Espírito Santo se afaste, embora existam pessoas sinceras, embora existam pessoas que são honestas, todavia, irmãos, nós temos que entender que nós estamos no final dos tempos e que isso tudo iria acontecer. Eu não estou aqui acusando a tua denominação, mas estou pedindo que você analise os fatos, ok? Porque em alguns lugares está ficando vazio, porque tiraram homens que o povo gostava, ok? E isso pode trazer, irmãos, uma falsa confiança na denominação, uma confiança que na verdade não é verdadeira. Então devemos buscar a comunhão com a verdade, com Deus, sem nos prender a estruturas humanas que distorcem a graça e criam barreiras para aqueles que desejam seguir a Cristo livremente, com dogmas, com usos de costumes, e isso vai além. Quando é um dos seus líderes que comete algum erro grave, muitas das vezes nem são punidos, enquanto aqueles que foram punidos, que o povo gostava, logicamente, que, irmãos, nós podemos entender que o Senhor Jesus quer que nós ficamos firmados nele e não em homens que o povo gostava, entendeu, irmãos? Então, irmãos, o chamado é para que cada cristão busque a verdade na palavra de Deus e não em reformulações superficiais em pessoas feitas por aqueles que não desejam perder a influência. Assim, irmãos, como os bereanos examinavam, segundo as Escrituras, que está escrito em Atos 17, versículo 11, devemos também atentar, não é? Ou testar, vamos dizer assim, as coisas e reter apenas o que é bom. 1 Tessalonicenses 5, versículo 21, ok, irmãos? Que o Senhor conceda discernimento para não sermos atraídos por armadilhas religiosas e que permanecemos firmes na verdadeira graça de Jesus Cristo, que é o sacrifício e a morte e a ressurreição. E creiamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque não adianta uma denominação trazer de volta aqueles que ela mesma cortou e continuar o sistema da mesma forma. Simplesmente isso vai enganar e seduzir. Tenhamos cuidado, eu não estou aqui especificando uma denominação, eu saí de uma denominação, posso colocar uma capa com a foto de uma denominação, todavia isso não quer dizer que eu estou falando mal, eu estou colocando aqui um ponto de análise. Julgue você mesmo e divulgue esse vídeo, deixe o seu like e observe o que está acontecendo ao seu redor. Não seja aquele que é tapado, que é uma pessoa que está totalmente iludida com alguma coisa, mas que Jesus Cristo seja a luz do teu caminho. Deixando claro que aqui nós apontamos para Jesus Cristo. Não estamos aqui para tirar ninguém de lugar nenhum, apenas mostrando o que pode acontecer na realidade. Principalmente agora estamos vendo um plano do anticristo sendo moldado e muitos não estão percebendo. Deus abençoe a todos, paz de Deus, shalom, graça e paz, e até o próximo vídeo.